Olá, bem-vindo de volta. Eu sou Vanessa Ratayama, idealizadora do projeto Lixo do Bem e da Ser Sustentável Terapias. E hoje eu tô aqui para compartilhar algo que me deixou muito feliz, que foi o relato de uma pessoa muito querida que participou de um tratamento terapêutico que eu fiz há quase um mês atrás, e foi um tratamento coletivo. Atendi ali 20 e poucas pessoas no grupo, e foi um grupo que nós montamos por coincidência. Ele pegou ali exatamente o período da quaresma. Foi um relato que mexeu muito comigo, porque ela trouxe que na prática da vida dela, ela sentiu diferença de conceitos, de coisas que a gente trabalhou ali no decorrer do tratamento terapêutico. E eu fiquei muito feliz porque eu sei que a maior dificuldade que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, é transpassar, né, da teoria para a prática, para a execução, para a mão na massa, né? Tem N motivos, né, para a gente agir dessa forma, mas eu fiquei feliz por ver que ela teve um resultado efetivo. Então, só para contextualizar, eu trabalho com terapias integrativas, então já não é um tratamento tradicional por si só, né? Porque a terapia integrativa, ela considera o ser humano como um todo, e ela aborda, né, faces da gente ali enquanto ser humano que a medicina tradicional e o acompanhamento terapêutico tradicional não acompanha, não aborda, né? A gente realmente enxerga o ser humano como um ser integral. Então a gente precisa abarcar todas as suas faces, né, para que você se torne realmente inteiro, íntegro ali, né? E consiga brilhar na sua essência, né, para o que você veio fazer, se encontrar, se identificar, né, novamente aqui nessa vida que é para realizar o que a gente veio realizar, né? Eu acredito que todo mundo nasce com um propósito, com uma missão, e não pense em coisas grandiosas, fala em coisas pequenas, porque eu acho que a gente viver a nossa vida com plenitude, a gente fazer valer esse presente que né, Deus deu pra gente, que foi a nossa vida, que é existir, estar aqui para poder realizar algo, isso já é uma grandidade, na minha humilde opinião. E por que que eu fiquei muito feliz? Porque ela me relatou, assim, foi incrível. Eu não vou trazer o nome dela, porque ela me contou no momento em que, numa oportunidade em que nos encontramos, mas ela não se sentiu à vontade de se identificar, porque ela é uma pessoa tímida, enfim. Envolve ali alguns fatos pessoais da vida dela, mas enfim. Eu a encontrei numa oportunidade e ela comentou comigo que estava fazendo tratamento. Esse tratamento eu montei um grupo no WhatsApp. E a cada semana, foi um tratamento de 4 semanas, e a cada semana eu fazia um atendimento, né, ali coletivo, com orientações, com o tema que a gente ia trabalhar ali naquela semana, conforme eu sentia de trazer. Algo assim, bastante intuitivo, conforme as coisas foram se apresentando, né? E além disso, eu trazia também uma música para meditação e algumas recomendações de vídeo, material de apoio ali para desenvolver no decorrer da semana, sempre relacionados ao tema trabalhado ali naquela semana. E quando eu a encontrei, ela comentou comigo que ela tem um filho, adolescente, jovem ali, e quem é mãe sabe. A gente sempre tem questões, né? E ela comentou que teve uma situação com o filho dela que, em momentos, em situações normais, qual era o comportamento padrão dela, o que já estava registrado ali, que ela fazia no automático, sem pensar. Ela falou, olha, eu com certeza assim, já teria gritado, às vezes até dado uma bronca, mas por que aconteceu isso? Foi desatento, coisa e tal. E ela falou que no momento em que a situação ali se apresentou para ela lembrou de uma frase que eu falei em uma das sessões que nós tivemos. E ela falou que ali, na hora que ela lembrou daquela frase, ela parou. E ela falou, filho, toma cuidado para não se machucar e tal. Então, assim, ela percebeu, ela conseguiu trazer para o consciente, né, uma informação que ela recebeu, porque a ideia do tratamento era trabalhar crenças antigas, enraizadas, essas crenças limitantes que a gente tem e nem sabe que elas estão lá, instaladas, né, na cabeça da gente. E quando você vive, né, mergulhado em problema, ou no passado, ou no futuro ali, né, sempre ansioso com o que vai acontecer, ou depressivo porque não pode mudar o que passou,
a gente não vive sintonizado no presente. E isso faz com que a gente perca grande parte da nossa força. Porque a força, o poder reside no presente. Você só tem força e poder para tomar decisões mais acertadas, para ter uma vida mais equilibrada, estando no presente, estando alinhado no presente. E foi incrível porque ela falou que naquele momento ela trouxe, né? Ela conseguiu, a frase veio, ou seja, a mente dela buscou um recurso novo, diferente do que ele já está acostumado, o caminho que já está mais que formado ali na cabeça dela, no automático. Ela conseguiu acessar uma informação nova que foi trazida no decorrer do tratamento. Isso fez com que ela mudasse o comportamento, ela teve uma atitude, uma ação diferente do que ela está acostumada, né? Com base nessa informação nova que ela acessou durante o tratamento. E todo o desencadear ali da situação foi diferente. Ela falou que terminou a situação super tranquila, que o filho reparou a mudança de comportamento dela, comentou inclusive com familiares: olha, você acredita que aconteceu isso? Minha mãe nem brigou comigo, coisa e tal. Então, assim, ela terminou o relato falando assim pra mim: olha, Vanessa, eu não entendo muito bem de terapias integrativas, eu não conheço a fundo o trabalho que você faz, mas ela falou: mas eu conheço você e eu confio em você. Ela falou: eu posso te dizer uma coisa, não sei direito como é, tô seguindo o passo a passo que você explica e tal. Ela falou: mas continua, porque tá dando certo. E o mais incrível é que nesse dia de manhã, eu tava, como diz minha amiga, né, trocando uma ideia com o barbudo cheiroso, fazendo ali a minha oração matinal, conversando com Deus e pedindo para que ele me desse uma orientação se eu estava no caminho certo para o que eu estava realizando, o que eu estava tentando fazer. Porque tem dia que é fácil, gente, e tem dia que é difícil, tem dia que a gente só sobrevive. E não é diferente para mim. O fato de você ter acesso a algumas informações, você conhecer um determinado assunto, não te faz privilegiado em relação a ter menos problema. Na verdade, o que muda é a lente interna, é o olhar dentro da gente, a maneira como você olha a situação. Por isso que você tem a impressão que os problemas diminuíram, né? Na verdade, a gente é como se fosse uma limpeza que a gente faz na nossa lente, né? Os olhos lá de dentro, os olhos do interior, com os quais a gente olha para as situações. Mas isso não evita, não impede de que a gente tenha problemas, dificuldades e dúvidas. Isso é inerente ao ser humano. Se você está vivo, está nessa experiência terrena, você tem situações desse tipo. Pode ter em maior ou menor grau, né? De acordo com a vida, com a experiência de cada um. Todos estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Comigo não é diferente, não. Eu lembro que eu acordei nesse dia e falei: ah, meu Deus, me dá uma orientação. Porque eu não tenho, não tô certa se eu tô, né, seguindo o caminho, o que eu deveria, onde eu deveria estar, o caminho que eu deveria estar trilhando, né? Tipo, me dá uma dica, né, pra ver se eu mantenho esse caminho, se eu mudo a rota. E foi incrível que ela terminou o relato com essas palavras: olha, não entendo direito, não sei bem a fundo, né, isso que você faz, mas continua porque está dando certo. Ela não sabe, mas assim, ela trouxe uma resposta para mim. Não sabe não, não sabia, né? Ali no momento eu até comentei com ela essa situação depois. E para fechar com chave de ouro esse relato, ela comentou comigo que ela estava um plano que ela já tinha ali há alguns meses, isso já estava, né, ali a sementinha na mente dela, ela já estava desejando isso, né, vibrando no sentido disso. E ela comentou que ela tinha tomado coragem para retomar os estudos. Ela é uma mulher trabalhadora, mãe e pai de família, mãe solo, né? Como quase a maioria das mulheres brasileiras. E a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente sair da linha da sobrevivência, de gastar com o básico, né? Para nossa sobrevivência e conseguir investir num estudo. Então, eu fiquei muito feliz, porque ela falou que ela decidiu que ela ia fazer faculdade e que ela estava muito feliz, ela já estava se sentindo realizada com essa decisão que ela tomou e que ela tinha feito a inscrição na faculdade, a coisa de 1, 2 semanas antes ali daquele momento que a gente estava se falando. E que aquilo trouxe uma perspectiva nova para ela, assim, muito grande. Ela estava se sentindo realizada, começando de novo, algo novo, né? Começando a empreitada de novo, né? Se aventurando ali, entre aspas, numa coisa nova, se arriscando, tentando, né? E que ela estava muito feliz com isso, porque ela estava cansada da realidade que ela estava vivendo naquele momento ali e que ela precisava dar um passo, e aí ela deu esse passo. Ela se inscreveu, né? Ela fez a prova e tal e fez a matrícula na faculdade. Então, ela tem mais de 50 e
Enfim, eu fiquei muito feliz com esse relato maravilhoso, porque aí a gente vê várias coisas se manifestando, são crenças muito antigas, enraizadas, sendo quebradas, transformadas, modificadas com nova informação, com informação que amplia o horizonte, que te dá perspectiva, que te dá esperança para viver, né? Então, agora, meu convite aqui final, para você que não sabe por onde começar. No meu tratamento, eu, além, né, das práticas terapêuticas em si que eu aplico, eu recomendo vídeos, eu recomendo conteúdos na internet no geral, recomendo música, recomendo livro, porque eu acredito que tudo conversa com você. Tudo pode ser instrumento divino no sentido da cura, como tudo pode ser instrumento para doença também. Mas o que vai mudar essa lente, essa ótica, é o modo como a gente enxerga as coisas. Então, por exemplo, o YouTube está aí. É uma plataforma que atende todos os grupos, todos os interesses, classes sociais. É muito democrático. Mas você vai lá e faz a busca do que você deseja. Então, você vai buscar algo para construir, para te edificar, ou você vai buscar algo para te ludibriar, para te adormecer, né? Te deixar dormente ali para a situação do dia a dia. É claro que tem momentos que a gente está cansado e a gente quer só um relaxamento, um lazer. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre o procrastinar, o não sair do lugar e tá sempre usando de recursos que te tiram do foco do caminho, entende? Então, é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo te inspire e te leve de alguma forma para um movimento, para uma ação, um passinho por vez, como eu sempre falo. Seja gentil com você nesse processo de mudança, de transformação, de decidir e caminhar, mas siga, não deixa não de dar um passinho que você acredita que vai te levar para um caminho de evolução, né? Porque a gente está sempre evoluindo, pelo amor ou pela dor. Então, se você escolhe um caminho e decide trilhá-lo, eu acredito muito nisso. É aquele ditado muito bonito, né? De que você coloca o pé e Deus coloca o chão. E não vai ser diferente nesse caso, pode acreditar. Tá bom? Espero que você fique bem. Se gostou, compartilha. Se fez sentido para você, claro, né? Dê um joinha, siga o nosso canal para fortalecer as nossas ações. E até a próxima. Obrigada.